perspectiva funcionalista, o sistema linguístico existe para cumprir funções essencialmente comunicativas, do que decorre, como já afirmamos, que as línguas são instrumentos de interação social e devem, por isso, ser descritas e explicadas a partir do esquema efetivo da interação verbal. Outro convidado da nossa aula de hoje é o linguista Luiz Carlos Travaglia, professor e pesquisador do Instituto de Letras e Linguística da Universidade de Uberlândia. Luiz, muito obrigado por ter aceito nosso convite, por contribuir com a nossa aula. É um prazer. Eu queria que você falasse um pouco para nós a respeito desse pressuposto funcionalista de que a língua é um instrumento de interação social. Pois é, Fernanda, você afirmou, né, essa questão em sua aula e que as línguas devem ser descritas e explicadas a partir do esquema efetivo da interação verbal. E isso é uma realidade, uma vez que tudo na língua existe em função de permitir o estabelecimento de uma interação comunicativa. E essa interação se faz por meio do estabelecimento de efeitos de sentido entre interlocutores, né, e efeitos estes que vão depender de quem fala, para quem fala, quando, onde, né, com que intenção, atravessado por qual visão de mundo, com qual imagem do interlocutor, né? Então, eu gostaria de exemplificar essa questão, a realidade desse fato que você coloca, a partir de dois fenômenos, tá? Um primeiro que tem caráter sincrônico e que tem a ver com a escolha dos recursos linguísticos para compor nossos textos, que são, né, como todo mundo sabe, os instrumentos para a interação comunicativa, né, e que é afetada e regulada por aqueles fatores que nós já dissemos. O primeiro fenômeno, esse sincrônico, é a referenciação. Não é? Quando nós produzimos nossos textos para interagir, nós apresentamos entidades, que são seres, coisas, fatos, sentimentos, ações e etc., né? A respeito das quais nós dizemos alguma coisa. Para apresentar tais entidades, nós temos que escolher nomes ou sintagmas nominais, não é? E a escolha desses nomes e sintagmas não é propriamente apenas para designar essas entidades, né? Na verdade, nós, dependendo da nossa intenção comunicativa, ao escolher, nós estabelecemos perspectivas, avaliações, pontos de vista, não é? De acordo, então, como eu disse, com a nossa intenção comunicativa. E com isso, a gente cria entidades discursivas, não é? E vai funcionar de maneira diferente na nossa interação. Então, por exemplo, para referir um ser humano do sexo masculino, não é? E de idade até mais ou menos 12 ou 13 anos, nós podemos usar vários nomes ou sintagmas. Por exemplo, menino, pivete, moleque, criança, não é? E podemos usar sintagmas nominais como menino bandido, menino lindo, menino inteligente, ou podemos falar o inocente, o anjinho, o filho, não é? E, com certeza, nós vamos ter diferença se nós usarmos um ou outro desses elementos, né? Como se pode ver aí no exemplo, eu coloquei uma frasezinha, encontrei uma lacuna no seu escritório. Esses elementos podem ser escolhidos para ser colocados na posição dessa lacuna que está sendo mostrada aí. E, então, por exemplo, se eu escolher menino, será neutro, né? É simplesmente um ser humano do sexo masculino até 13 anos. Mas se eu já disser pivete, eu vou acrescentar uma ideia de avaliação negativa, né? Relacionada à visão sociocultural de que é um menino bandido. Embora se eu usar o sintagma menino bandido, eu já vou fazer uma coisa diferente do que se eu usar pivete. Já se eu digo moleque, por exemplo, né, traz uma ideia de esperteza ou de pouca seriedade por parte desse ser, né? E assim também com o inocente, anjinho, filho e tal. Então, percebe-se que não se trata apenas de uma designação ou denominação, não é? Mas também de uma tomada de posição, né? Em função de elementos diversos na interação, né? Inclusive a minha intenção, qual é o contexto sociocultural que nós temos e tal, né? Porque em cada caso a gente tem algo que é diferente porque tem uma função diferente. Então você vê que a escolha, não é, de recursos linguísticos para referenciar, né, só pode ser devidamente explicada por meio da função do papel que isso vai desempenhar dentro de um texto que é o instrumento para a interação comunicativa.
não é? E o outro exemplo que eu queria apresentar, né, reforçando a sua colocação a respeito dessa questão do funcionalismo, é um exemplo que tem um caráter diacrônico, né? Porque é o seguinte, a língua, né, ela serve a uma cultura, a uma sociedade e tal. E nesse contexto aparecem necessidades expressionais novas, né? Então é necessário a criação de recursos novos. E a cada recurso novo corresponde uma possibilidade de efeito de sentido diferente, né? Ou de nuance de efeito de sentido diferente, né? Esse fenômeno de caráter diacrônico que eu gostaria de colocar aqui é a gramaticalização, que é o processo pelo qual, né, um item lexical ou gramatical passa a item gramatical ou mais gramatical. Então, né, por exemplo, dentro dessa perspectiva de que novas necessidades de expressão exigem novos recursos linguísticos que precisam, então, ser criados, não é? Eu gostaria de exemplificar esse aspecto com um fato, não é, da gramaticalização do verbo acabar. Este verbo serve para expressar na língua diversos sentidos de natureza lexical, isto é, relacionados com o mundo biopsicofísico-social. Vocês podem ver aí a relação desses valores lexicais, né? Como, por exemplo, chegar ao fim ou ao termo, por exemplo, a festa acabou. Por termo ou por fim é um relacionamento, por exemplo, acabou o namoro com ela, não é? Ou então, por exemplo, dar cabo de, destruir, consumir, envelhecer, né? Morrer, falecer. O verbo acabar pode produzir todos esses efeitos de sentido dentro de um valor lexical, não é? Mas, por necessidades da língua, esse verbo acabar passou a exercer muitas outras funções que nós chamamos de gramaticais e que já estão estabelecidas ou estão se estabelecendo, não é? Então, nós vamos apresentar alguns desses valores gramaticais para que se possa ter uma noção exata daquilo que nós estamos falando. Então, você tem aí os valores e os exemplos. Então, nós temos, por exemplo, o verbo acabar, ele pode funcionar como um verbo auxiliar marcador de tempo, passado recente, e dos aspectos acabado ou terminativo. E isso ele vai fazer dentro de uma perífrase que é acabar mais de mais infinitivo, não é? Então, passado recente, você tem o exemplo aí. Diferente de outros atos de guerra que mais marcaram a história recente, os atentados que o mundo acaba de assistir aconteceram sem aviso, sem autor, motivação ou objetivos claramente conhecidos. Então, acaba de assistir, quer dizer, assistiu há pouco. E a ação de assistir está marcada como acabada, que é uma noção aspectual, não é? Depois, por exemplo, terminativo, ele vai exprimir junto com outra perífrase, que é a de estar mais gerúndio. Então, por exemplo, João está acabando de limpar a sala como você pediu. Então, esse acabando de limpar a sala faz referência às fases finais do processo de limpar, não é? O verbo acabar também pode funcionar como verbo de ligação, dando uma ideia de resultado, que é diferente de outros verbos de ligação, como ser, que indica uma qualidade ou estado permanente, andar, que indica algo durativo, né? Então eu tenho o exemplo aí. Todas as Emílias desde então foram adultas. Uma delas, Reni de Oliveira, de tão madura, acabou nua nas páginas de uma revista masculina e foi afastada das gravações, né? Então, acabou nua, né? Então, é um verbo de ligação que indica um estado, liga um estado ao sujeito, né? Que são as Emílias, e tem uma ideia de resultado, quer dizer, é uma nuance expressional que exigiu que o verbo acabar se transformasse num verbo de ligação que ele não era antes. Isso, né? É uma especialização do uso, né? Decorrente do uso. Então, todos esses valores são consequentes à necessidade de uso, a funções, né, expressivas de exprimir certos efeitos de sentido que não era possível antes. Então, o verbo acabar vai sofrendo essas modificações em função do uso. Quer dizer, isso começa, depois vai se
expandindo no uso e acaba se tornando um elemento gramatical da língua, né? Pode depois ter outras transformações. Ele indica também, por exemplo, resultatividade, né? Geralmente com acabar mais gerúndio e acabar mais por mais infinitivo. Então você tem aí o exemplo, né? O Brasil chegou na final, né? Não sei o que aconteceu, perderam o entusiasmo e acabou perdendo a Copa, né? Todo mundo ficou triste, mas acabou perdendo a Copa, né? Então é um resultado e pode ser também, né, expresso por acabar por mais infinitivo, né? Se passavam devaneios nos quais um homem sensível acabaria por descobrir a alma gentil que se abrigava. Então, acabaria por descobrir é um resultado. E esse verbo também pode funcionar como operador argumentativo, quer dizer, como introdutor de argumentos de maneiras distintas de outros operadores argumentativos. Então, você tem a forma acabar mais que, mais oração com verbo finito, que significa além disso, no final das contas, né? E ele introduz uma situação que foi decisiva como argumento para alguma coisa. Então, vocês veem. Mas abrir, né? Então, você pode ver o exemplo aí que está aparecendo. Mas abrir outra firma, no caso, né? É complicado porque tem os outros trabalhos por fora e acaba que sobrecarrega muito. Então, esse acaba que sobrecarrega muito é um argumento que mostra a dificuldade de abrir outra firma. Teria o valor de uma conjunção. Quase isso, mas ele funciona como um operador argumentativo, né? Mas é quase uma conjunção nova que talvez esteja surgindo. Ele não está ainda no estágio de conjunção, porque a gramaticalização em função do uso vai tendo uma evolução, uma mudança. Por isso esse caráter diacrônico de que você colocou aqui no começo do seu exemplo. Né? Porque a gramaticalização ela é um processo lento, né? Então você, às vezes, começa e só séculos depois ela está completamente estabelecida. Outro valor é o quando acaba, né? Que ele funciona como operador argumentativo, que coloca um argumento como se a existência desse argumento fosse o maior absurdo, né? Então, por exemplo, uma falante, né, dizendo de arrumar amizades num determinado ambiente, ela fala assim, eu não tinha essa sensação, e agora quando acaba, eu tenho alguns amigos feitos lá, até de uma faixa de idade mais nova que a nossa. Quer dizer, ela via isso antes como uma coisa absurda. Para exprimir isso, né, que ela achava impossível arrumar esses amigos, né, mas arrumou, né? Então ela usa esse operador quando acaba, né? E você tem o outro exemplo, que é o uso do verbo acabar no acabou ou acabou, né, que é a mesma forma, só que a pronúncia é diferente, significando, e é isso, é só, é fim, eu não tenho mais argumento, né? Ele é um operador finalizador de argumentação. Então, você pode ver esse outro exemplo, que vai ser mostrado aí, porque se a gasolina, um falante comentando o problema do aumento da gasolina. Então, ele fala assim, porque se a gasolina sobe de 6 para 8, se você tem 1.000 cruzeiros, você paga. Se não tem, acabou. Deixa o carro em casa e não anda. Quer dizer, então, o argumento, né, diante da pergunta do outro, o que ele achava do aumento da gasolina, ele diz, se você tem dinheiro, você anda, se você não tem, você não anda, acabou. Né? Quer dizer, então ele põe fim à conversa, à argumentação em torno dessa questão. Né? Então, essas mudanças na língua, elas estão se processando porque o funcionamento da mesma, né, e as novas necessidades de expressão dentro da interação comunicativa, na produção dos textos, né, dentro daquelas circunstâncias todas que eu te disse, quem está dizendo, para quem está dizendo, com que objetivo, quando, onde, né, perpassado por qual visão de mundo, tendo qual imagem do seu interlocutor, né? Por exemplo, é fundamental se a imagem é de amigo, ou de inimigo, ou de uma pessoa mais culta ou menos culta, essas coisas assim, né? Então, essas mudanças na língua são justamente para criar, né, essas novas possibilidades de expressão, quer dizer, criar recursos, né, que vão atender a novas necessidades de expressão. Então, Fernanda, como se pode perceber, os elementos da língua não são e não estão rigidamente pré-definidos, né? Eles representam uma regularidade, mas que só vai ganhar concretude significativa na hora que você os usa dentro da interação. Daí a perspectiva funcional, né?
Então, eles não estão rigidamente pré-definidos, né, na forma da língua. Então, é o funcionamento da língua que faz com que eles exerçam um papel ou uma função dentro da interação comunicativa. E é só nesse funcionamento que podem ser explicados uma infinidade de fatos linguísticos, como você já propôs na sua aula. Muito obrigada, Luiz, pela sua contribuição. Foi ótimo, nós agradecemos e parabéns pelo seu trabalho, pela sua pesquisa. É um prazer. Espero que tenha contribuído aí para os alunos entenderem a questão.